bom dia. Estamos começando ao vivo aqui o nosso Clube 501, o estudo dos provérbios, a nossa jornada 8 de 31 hoje, né? Esqueci o suporte de prender o celular na casa do meu amigo e por causa disso o suporte sou eu hoje. Eu estou segurando aqui a câmera aqui com a mão aqui. Faz parte, né? Vamos lá, Provérbios capítulo 8, se você não tem uma Bíblia e está assistindo do seu computador, abre uma aba aí, abre a Bíblia online, procure acompanhar para que não fique no que eu estou dizendo, né? Você tem que acreditar em homens, você tem que acreditar em Deus e na palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, numa cidade chamada Bereia, né? Os bereanos foram considerados nobres porque qualquer pregador que chegava na cidade deles pregando a palavra de Deus, dizendo que eram homens de Deus, eles consultavam tudo nas escrituras para saber se o que aquele pregador estava dizendo batia com os escritos sagrados. Então, é nobreza consultar a palavra de Deus. Quando alguém te prega a palavra para você, quando alguém fala de Deus para você, quando alguém quer te ensinar algo sobre Deus, é uma coisa nobre você buscar nas escrituras se o que essa pessoa está falando bate com os escritos. É uma nobreza, tanto que os bereanos foram considerados nobres, porque quando o apóstolo Paulo chegou pregando na cidade deles, eles consultavam nas escrituras se o que o Paulo estava pregando batia com os escritos sagrados. E depois de constatar que Paulo estava pregando a Jesus Cristo e que a Bíblia fala desde Gênesis até o Apocalipse sobre Jesus Cristo, eles aceitaram a pregação de Paulo. Então, seja nobre, não procure acreditar em homens, consulte tudo na palavra, consulte tudo na Bíblia, se o que o pregador está dizendo bate com os escritos. Se não bater, toma cuidado. Está cheio de enganadores já entre nós, cheio de falsos profetas, conforme diz as escrituras, que sempre haveria, né, de ter, né? Geração em geração, mas nos últimos dias iriam se multiplicar grandemente. Vamos lá, Provérbios capítulo 8, é um clamor da própria sabedoria em busca do homem. Na jornada do capítulo 8, hoje nós vamos testificar isso, que a sabedoria ela mesma clama e chama o homem a buscar o entendimento e o conhecimento, a inteligência, a prudência e a sabedoria. Vamos lá, Provérbios capítulo 8, versículo 1. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, de geração em geração, viu? Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justa para os que acham o conhecimento. Aqui é a própria sabedoria clamando, né? Aceitai a minha correção
e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Se você vê uma pessoa falando que é sábia, né? Mas se ela for meio prudente, porque aqui, ó, olha o que está dizendo aqui, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Elas andam juntas, viu? E acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, se você não sabe o que é o temor do Senhor, a própria sabedoria está dizendo o que é o temor do Senhor. Né? Ela diz no início do Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas aqui ela está dizendo o que é o temor do Senhor. Né? O temor do Senhor é odiar o mal. Não devemos gostar do mal de jeito nenhum, detestar todas as suas obras. Né? O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio, diz a sabedoria. Né? Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Então, se você não sabe de onde que os juízes buscam o entendimento, né? Eles não têm só estudo de direito, de justiça, não. Eles têm que estudar a Bíblia. Porque aqui está dizendo, por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra, eles têm que julgar com retidão, com equidade, com sabedoria. Se não faz isso, no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar Jesus contando uma parábola do juiz iníquo, né? Em todo lugar tem joio e tem trigo. Você vai achar isso até nos magistrados. Quem dirá nos templos religiosos, né? Falsos profetas, falsos mestres. Então toma cuidado, né? Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Aí por que eu falo assim, ó, nós vamos fazer a live às 5h01 da manhã e elas não ficarão gravadas? Por causa desse versículo aqui, ó. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Aí quer dizer, eu vou fazer a live 5h01 da manhã, cedo, né? Logo pela manhã. Aí a pessoa vai acordar 9, 10 horas, 11 horas da manhã e quer achar um estudo desse de Provérbios, né? Que fala que a sabedoria ama aqueles que amam, né? E os que cedo buscam encontram. Aí você tem que vir aqui de manhã. Por isso o nome do clube 501, e a gente está ao vivo aqui às 5h01 da manhã. Estamos buscando juntos, né? Agora não é justo você que acorda comigo para estar aqui agora, faz esse pequeno sacrifício, né, que não é sacrifício nenhum acordar cedo. Depois que você descobrir que é uma virtude, um privilégio, você vai querer fazer isso naturalmente. Mas não é justo você estar aqui comigo aqui e depois o camarada que acordou às 10, 11 horas da manhã vai assistir o mesmo estudo, né?
aí não é legal. Então estejam todos aqui porque a live não fica gravada. Acabou, deleto. Tá certo? Eu amo os que me amam e os que cedo me buscarem me acharão. Em algumas traduções diz: os que de madrugada me buscam me acharão. Mas eu sempre entendi que o madrugada que ele estava dizendo ali é cedo. E não aquela coisa que muitos pregadores religiosos falam assim: de madrugada, irmão, não tem concorrência. Você tem que buscar Deus nas madrugadas, que ali não tem concorrência, está todo mundo dormindo, e aí é menos concorrência, como se Deus fosse limitado, né, em ouvir apenas um lado do planeta e o outro não. Até porque quando estamos acordados aqui no Japão, estão dormindo do outro lado do mundo, e quando aqui estamos dormindo, lá estão acordados. Então não tem essa de concorrência, que é menos pessoa acordada, não tem nada disso. Isso é tudo achismo, né? E Deus não é limitado para falar assim: agora eu não vou poder ouvir sua oração, não, que tem muita gente acordada, eu não vou te ouvir. Acaso é surdo aquele que fez o ouvido? É cada coisa que os religiosos falam, né? Que se for dar ideia, tudo. Eu amo os que me amam, os que cedo me buscarem me acharão. Cedo quer dizer cedo mesmo, na sua juventude. Tem um provérbio de Eclesiastes que Salomão escreveu, que ele fala assim: buscai o Senhor, não, esse é Isaías, né? Enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não, Salomão escreveu assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. É isso que esse provérbio está dizendo aqui. Eu amo os que me amam, os que cedo me buscarem me acharão. Cedo quer dizer cedo mesmo, na sua juventude, não na sua velhice. Você vai encontrar de qualquer maneira quando você buscar, mas está falando de cedo, quanto mais cedo melhor, cedo. Cedo no sentido de idade e também no sentido de manhã mesmo, na aurora, no amanhecer do dia. É bem aqui, no início da manhã, né? Ou de madrugada, a hora que você achar melhor. Só que falar que essa coisa é concorrência, porque Deus pode estar muito ocupado em outro horário, isso é conversa de religiosos, conversa que não tem nada a ver, tá? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele vai te ouvir em qualquer horário, em qualquer hora que você buscar, né? Desde que você venha com um coração sincero diante de Deus. Vamos lá? Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Você fica aí ouvindo evangelho de prosperidade, trabalhando, se enfadando de cansado, buscando dinheiro. Eu tenho que ficar rico, eu tenho que fazer isso e aquilo. E aqui a Bíblia está dizendo que é só você buscar sabedoria. Busca o conhecimento de Deus, busca o entendimento, que essas coisas vão vir naturalmente. Bate com o que Jesus ensinou no Evangelho. Ele falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Você está se enfadando aí, se matando de trabalhar, pintando o 7 no planeta Terra, e eu tenho que vencer na vida, eu tenho que fazer aquilo. E a Bíblia está aqui, Provérbios capítulo 8, memoriza esse provérbio aí, ela está clamando, te chamando por você e dizendo aqui, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Quando você ganha a sabedoria e busca a inteligência, a equidade, a justiça nos caminhos de Deus, consultando na palavra dele como você deve proceder, essas coisas vêm naturalmente. Né? Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo,
para que faça herdar bens permanentes. Bens permanentes. Você está buscando bens passageiros e Deus está dizendo que Ele quer te dar bens permanentes, através da sabedoria, da inteligência, da equidade. Eu faço herdar, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Agora ele vai falar, a sabedoria que está dizendo que Deus a possuiu lá no princípio. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. A sabedoria está se apresentando aqui como uma pessoa. Está vendo aqui? Ó? Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros fui gerada. Ainda que não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeites. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, diz a sabedoria, né? Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aqui então a nossa jornada hoje, sobre o estudo dos provérbios, jornada 8 de 31, um clamor da própria sabedoria, clamando a nós homens, né? E nos 2 versículos finais ela encerra assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Bem, irmãos, eu sou limitado, mas que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Aqui encerramos hoje a nossa jornada no estudo dos provérbios. Provérbios capítulo 8, um clamor da sabedoria em busca do homem, onde deve ser o contrário, né? O homem que deve fazer essa busca pela sabedoria, pela inteligência, pela equidade, pela justiça, pelo juízo. Mas nós somos pecadores e separados estamos da glória de Deus. Então, que o Espírito Santo possa alcançar cada um de nós, né? Cada uma vida nesse planeta, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que Ele venha nos alcançar e nos convencer para que buscamos a retidão, porque
Eu hoje ando nos caminhos de Deus, mas outrora andava errante e loucamente e imprudente nessa terra. Por misericórdia de Deus não fui ceifado. Eu já ouvi de vários missionários, né, revelações assim pesadas a respeito da minha vida. E a última delas, antes da minha conversão, me chocou muito. Uma missionária disse, em oração, ela estava orando e ela disse assim: olha, o diabo já abriu várias sepulturas para você descer, mas Deus, em sua infinita misericórdia, fechou todas e te mantém vivo, porque Ele tem um chamado para você. Eu não entendi essas coisas. Eu falava, chamado de quê? Para quê? Para fazer o quê? E até há pouco tempo já andando no Evangelho, andando nos caminhos de Deus, buscando nos templos, né? Buscando nos templos, nas sinagogas, buscando na Sagrada Letra, estudando as Escrituras, e não entendia nada. Até que eu fui entender que o chamado de Deus é para que falemos dele aos homens, para que aprendamos dele nas suas santas palavras, para que busquemos ele em oração, tenhamos intimidade diária com ele e aí transmitimos isso a outras pessoas. Isso é o chamado de Deus para mim, para você, para qualquer ser humano do planeta, porque Deus não quer que nenhum dos seus pequeninos se perca. Então eu ficava confuso, porque eu achava assim, chamado, o que Deus quer comigo? Eu não tenho vocação para ser pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada disso. E a Bíblia está dizendo assim, apenas abra a boca e fale, filho, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo disse que é necessário que sejamos treinados para ser enviados, né? Mas como seremos enviados se não cremos, né? Se eu não crer, como é que eu vou buscar? E se eu não busco, como é que eu vou aprender? E se eu não aprendo, como é que eu prego? E como que eu prego se eu não for enviado, né? Está tudo isso ali na palavra. Aí eu vi que não tem necessidade de ter eloquência, de falar gritando, nada disso. Basta você aprender e transmitir. Aprende. O apóstolo Paulo falou assim, aquilo que eu aprendi do Senhor, isso também vos ensinei. Então, né? Na Santa Ceia, na igreja, não, o pastor sempre não fala esse versículo antes de ministrar a ceia. Então, é isso que Deus quer de nós. Mesma coisa que Paulo fez, ele falou assim, aquilo que eu aprendi do Senhor, isso também vos ensinei. Então, o que eu aprendi do Senhor, também estou aqui ensinando, né? O apóstolo Paulo era tão ousado que ele falava assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele tinha uma convicção que ele imitava Jesus e ele falava, me imitem, porque eu estou imitando o mestre. Então, o que Jesus fazia? Desde novinho, desde criança. Se você for ver no Evangelho de Lucas, você vai achar Jesus pregando nos templos com 12 anos de idade. 12 anos de idade ele estava lá ensinando os fariseus e os escribas, que achavam que sabiam tudo. E estavam lá dentro do templo ensinando aos homens. E eles falaram assim, nós somos os guias, né? Nós é que sabemos o caminho do céu, nós estamos aqui te guiando. Aí Jesus foi lá ensinar eles com 12 anos. E depois que Jesus já estava adulto no seu ministério, Jesus gritou assim para eles, condutores cegos, raças de víboras, serpentes, né? Vocês não entram no reino dos céus e ainda fecha a porta dos homens que estão querendo entrar. Religiosos, se convertam, sejam amorosos e não religiosos. Ensine o caminho de Deus aos homens, sem ganância, sem soberba, sem presunção de que vocês são santarrão e todo mundo não presta. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Esse foi o nosso provérbio de hoje, foi aqui a minha sacada final, minhas considerações finais. Eu sou limitado, como eu já disse, mas que o Espírito Santo possa te iluminar e te guiar por toda a verdade, porque essa função é dele, exclusiva dele. Amém? Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por estarmos aqui hoje, tendo a oportunidade de conversarmos sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra. Estamos expondo aqui o livro de Provérbios, que é o livro dos sábios, o livro da sabedoria. A própria sabedoria clama aqui, chamando pelo homem, e o homem é que deveria estar clamando em busca da sabedoria. Ela não só clama aqui na palavra, como nós acabamos de percorrer o capítulo 8 de Provérbios, como ela mesmo diz que ela clama nas praças, clama nas esquinas, clama nos outeiros, clama nos montes, clama. A sabedoria está clamando e buscando ao homem para que ache entendimento e entenda que o temor do Senhor é odiar o mal, é detestar o mal e fazer o bem. Amém? Então, Pai, nós viemos te agradecer. Assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, eu renovo hoje a minha identidade, o meu propósito e o meu chamado. O meu espírito recebe o governo do teu Espírito Santo e, conectado com o teu Espírito Santo, ele governa a minha alma. A minha alma governa sobre as minhas emoções, as minhas vontades, os meus desejos, e a minha alma também governa sobre o meu corpo. A minha alma governará toda a energia disponível nesse planeta, nessa terra. Ela vai governar sobre toda a energia. O meu corpo não fará as suas próprias vontades, mas sim se sujeitará à vontade de Deus. E juntos, corpo, alma e espírito, estaremos a serviço do Rei, a serviço do reino, expandindo o reino de Deus na terra. O meu corpo desfrutará do melhor dessa terra, porque está buscando a vontade do Senhor. Amém? Bom dia, hoje é dia de fazer o bem, é dia de amar o próximo, é dia de amar a si mesmo, é dia de ajudar a expandir o reino de Deus na terra. Olha, honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão abundantemente os teus lagares, e transbordarão de vinho os teus lagares, né? Os teus celeiros se encherão e transbordarão de vinho teus lagares. Deus abençoe, excelente fim de semana, faça um excepcional dia, até a live de amanhã. Bom dia.